Fala pessoal, hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito querida, um amigo de longa data, que é o Jonas Almeida, e hoje nós vamos tratar de um tema aqui muito importante e muito atual, que é sobre os desigrejados. Nós não vamos falar só sobre desigrejados, nós vamos falar sobre também algumas realidades que a Igreja Evangélica Brasileira tem tido, né, no seu desenvolvimento como igreja, coisas que aquilo que nós podemos dizer, né, tem os exageros, tem aquilo que passa, tem aquilo que não passa. E nada melhor do que trazer meu amigo Jonas para falar sobre este assunto. Mas antes, o pastor Moacir vai cumprimentar vocês. Pai, senhor, irmãos, boa noite. Sei que os irmãos vão estar ouvindo vendo o vídeo. Irmãos, estamos começando mais um SolasCast. Eu creio que hoje é um assunto muito bacana para nós e para os irmãos também, um tema desigrejados, onde nós vamos abordar muitos assuntos, muitos temas até polêmicos. Eu creio que o Jonas vai esclarecer nossas dúvidas aí. E peço para os irmãos fazerem comentários, perguntas, que nós possamos conversar. Amém? Maravilha, pastor Moacir. Gente, o Jonas, ele é um amigo, como eu falei aqui, já de longa data. Foi uma das primeiras pessoas que, quando eu cheguei na cidade de Hortolândia, nos abraçou, né? Num vínculo de amizade assim muito importante para mim até hoje. E eu sou muito grato pela vida do Jonas, pela amizade que a gente tem nutrido, né, ao longo desse tempo. E isso porque já não se vemos há muitos anos. Jonas mudou, foi morar em Cotia. Cotia. Tem aí quase uns 20 anos que eu não vejo ele. Faziam 20 anos quase que a gente não se via. É verdade, né? As filhas do Jonas já estão grandes já. Eu agora já sou até avô. Hoje eu assustei, né? Olhando o porta-retrato lá na sua casa. Aquelas fotos da época, né? E verdade. Seus filhos todos pequenos. Verdade, Jonas. E você ainda jovem. E eu ainda jovem. Obrigado pelo elogio. Mas foi bom ter voltado para cá. Que bom. Passar esse ano provavelmente por aqui, revendo alguns amigos. Nem todos, mas os principais, os que eu mais tinha apreço, tô correndo atrás. Que bom, que bom. Eu corri atrás de você, né? Foi. Você que me achou primeiro. Liguei. Ô, Jonas, você tá... Você que achou primeiro. E eu tô de volta aqui, um monte more. Eu fiz que maravilha. O meio de campo para... E que bom, Jonas, poder te rever, poder, né, desfrutar dessa comunhão, dessa alegria de ter você como amigo e como sempre foi, né? Mesmo que a gente estava um pouco distante. Hoje, gente, nós vamos falar sobre desigrejados, né? Eu sempre... já teve uma época nossa, há anos atrás, que nós sempre tínhamos um certo preconceito sobre os desigrejados. Eu não vou denominar o Jonas como um desigrejado, mas porém ele é uma das pessoas que tem um canal no YouTube, né, que é o canal Soltando o Verbo, que inclusive tem aqui a capa do canal dele, né, que é um canal que fala sobre algumas realidades da igreja atual. E o Jonas, ele tem falado muito sobre esse tema. Eu acho muito importante trazê-lo aqui no SolasCasts para desmistificar algumas coisas sobre os desigrejados, não é? Até porque os desigrejados pela Igreja Evangélica Brasileira, há muito tempo, digo talvez até menos hoje, porém, numa grande proporção, sempre foram marginalizados, né? Os desviados, os rebeldes, né? Sempre colocando os frustrados. Revoltados. Então, nós vamos falar nesse sentido hoje. Mas antes de nós falarmos... Eu queria saber, né? Eu já sei, mas o nosso público que nos assiste quer saber também. Quem é o Jonas? O Jonas? O Jonas é o Jonas. O que o Jonas não é o profeta que foi engolido por um grande peixe. Sim. Não é esse Jonas. Não é esse Jonas, né? Não. Não é o Jonas desobediente. Porque é isso que é a primeira coisa que as pessoas lembram, né? Quando fala meu nome Jonas. É Jonas. Mas o Jonas é hoje não um desigrejado, como o próprio tema que propõe, e depois nós vamos falar sobre isso, sobre como foi cunhado, né, essa terminologia pejorativa, que não descreve a maioria dos que assim são denominados, né, desigrejados, não descreve, pelo menos eu não acredito que descreva, mas o Jonas é um discípulo de Jesus não institucionalizado. Então, o que eu diria sobre mim, e é o suficiente, eu sou um discípulo de Jesus,
Que bom. Que bom, Jonas. Isso é legal, né? É bom saber isso, Jonas. A gente conhece a árvore pelos frutos. É isso que Jesus falou quando você se dirige a alguém, né, ou se refere a alguém. E isso, de fato, a gente vê isso mesmo. Eu já conheço o Jonas, como eu já falei, de longa data. Mas, Jonas, esse assunto ele é muito pertinente hoje em dia. Falar sobre desigrejados. Sim. Né? Você poderia, claro, eu sei que com muita inteligência que Deus tem te dado, que você adquiriu, você consegue aí definir pra gente aí o que é um desigrejado hoje? Eu digo assim, você define em duas partes. O desigrejado aos olhos da Igreja Evangélica Brasileira, tá? E realmente, quem é o desigrejado no seu ver, né? Sim. De fato, né? Como que eles se expressam, né? De onde vêm, o que comem, né? Como se reproduzem. Olha, eu começaria como Jesus sempre começou seus ensinos. Ele diz assim que quando ele vai ensinar como fazer as coisas, ou como ele vai designar acerca de alguma coisa, ele primeiro começa dizendo como não fazer, como por exemplo Mateus 6, como orar, antes ele ensina como não orar. Como não orar. Então eu vou começar o que não é um desigrejado, depois a gente parte para o que possa ser. Mas antes de qualquer coisa, gente, eu quero agradecer, André, muito obrigado pelo convite. Eu que sou grato. Eu tô em casa. Sim. Ó, tô muito confortável aqui, Por favor. tô tranquilo, então Por favor. eu tô me sentindo muito bem aqui. Você está se sentindo à vontade é porque a amizade é verdadeira, né? Tô. Eu tenho buscado ambientes que possam me proporcionar espontaneidade, autenticidade. Eu vivi muitos anos em performance religiosa, né? Você me conhece, sabe que eu estive no meio evangélico Pentecostal, desde moleque. pentecostal. Eu sou de origem metodista. Não sei se você sabe, eu nasci em berço wesleyano. Olha. E aí, wesleyano, e meus pais. Eu fui. Isso é uma história que ninguém sabe. Talvez, pelo que se sabe até hoje, a primeira criança de 4 anos a ser batizada dentro de uma igreja metodista no estado de São Paulo inteiro. Sério, Jonas? Eu tinha uns 4 anos, aí eu estava... Caramba. Não sei nem por que eu entrei nesse tema, mas só para... Legal, não, muito bom. E me veio à cabeça. São histórias que ninguém conhece de mim, assim. E tinha um pastor chamado Oadir, que era o pastor da minha família e de toda a congregação metodista, e eu sempre ia, desde pequeno, com 4 anos, num culto de batismo, eu chorei horrores querendo se batizar. Olha. Todo mundo se batizando e eu querendo me batizar. E chorava, e meu No pai... espírito. Não, batizar nas águas, era batismo por aspersão, inclusive, dentro da metodista. Mas com aspersão? Não sabia, não. E aí, o pastor Oadir foram falar para ele que eu tava com esse desejo enorme. E ele era um cara que, foi um dos pastores que mais me impressionou, assim, em termos de pensamento sobre o evangelho. Olha. Porque eu me lembro uma vez que ele tacou a Bíblia assim no chão e depois pegou a Bíblia e sentou em cima da Bíblia. Meu Deus. Escândalo isso, né? Sim. Imagina. Você vê Tratar uma cena Bíblia, dessa. A Bíblia daquele jeito. No meio Nós da estamos falando igreja. de 40 anos atrás. Né? Numa escola No meio da dominical. igreja. Num momento de escola dominical. E só 40 anos atrás você está falando, né? Por aí. Por aí, mais ou menos, né? Exatamente. Isso já era revolucionário. Se hoje fazer isso... Você pega uma Bíblia hoje e queima, acho que talvez o apelo popular vai ser mais ou menos parecido em termos de... Isso é cancelado, né? De loucura, como foi com aquele cara da Universal que chutou a Santa. É cancelado, é cancelado. Na Já hora, a é cultura, preso. cultura do cancelamento É preso, apesar de nós vivermos num país laico, vai preso. é preso, Por causa do povo. Na intolerância, né? Mas vai ter como intolerância, né? A Bíblia é a palavra de Deus, como que você vai sentar em cima dela, pôr ela no chão. Mas ele estava ali num ambiente muito controlado, vamos dizer assim, naquela época não tinha internet, ninguém fazia reels, ninguém fazia tinha celular para filmar. Na hora, Isso me chocou. Mas voltando ao batismo, isso foi depois, tá? Não foi depois do meu batismo. Isso eu já tinha um pouco mais de idade. Acho que eu tinha por volta de uns 10, 12 anos. E aí ele chamou, ele falou, olha, vem aqui que eu vou te batizar. E não podia naquela época batizar criança. A metodista não batiza criança. Sim. E eu fui batizado por ele com 4 anos de idade. Foi uma
uma coisa assim que eu nem sei. É que o pastor Oadir também ele era muito considerado na Convenção Metodista do Estado de São Paulo, ele era muito respeitado. Sim. E aí ele fez o que fez. E assim foi a minha vida dentro Isso te impactou assim, te deu do te evangelicalismo tradicional wesleyano metodista. Depois eu parti para outras igrejas. Certo. Aí entra o que você falou, já fui pentecostal surtado. Não é pentecostal assembleia. Seguidor do Silas Malafaia. Eu já fui dos Sim. seguidor de Gideões, conhecia tudo aqueles caras ali da época que tem gente que nem imagina, né? Não sabe, não conhece quem é Takayama, não conhece quem é aqueles Napoleão Falcão. não, Napoleão Falcão, Abílio Santana, alguns ainda conhecem, que ainda tem os resquícios dele na internet. Sim. Porque essa galera das antigas, né? Gilmar Santos, aí depois veio... Já ouvi muitas pregações dele. A turma conhece a galera de Marco Feliciano pra frente. Pra cá, De Marco Feliciano pra trás, acho São que a poucos. geração de hoje poucos conhecem. Poucos conhecem. Mas eu era daquela galera ali. Tinha um sonho de um dia pregar em Camboriú. Quem nunca aí teve um sonho de pregar em Camboriú? Qualquer pregador pentecostal orava e chorava a Deus para que o ápice do ministério de um pregador pentecostal é chegar em Camboriú. Deixa eu confessar também que eu também sonhei isso aí Mas não também. teve um aqui que talvez nunca sonhou. Caramba. Até hoje talvez Eu sonhei tenha, isso né? aí também. E porque era o ápice da pregação. E hoje com a ascensão da internet, muitas informações chegam, né? Assim, não é tão difícil você pregar nos Gideões desde quando você tenha dinheiro para pagar, para pregar lá, não é? Isso, tem tudo E é isso. claro, né? E assim, é fácil nesse aspecto, mas também é repugnante, né? Um aspecto de quem já entendeu de que as coisas não devem funcionar dessa forma. É uma coisa que alguns já se despertaram, outros não. E o povo ele tem um problema muito sério, os cristãos, que é a falta de memória. Sim. Mas não falo de falta de memória no sentido de, assim, ter um problema com a memória. Não é uma questão orgânica, física. Eu estou falando que eles não se predispõem a lembrar a história. Certo. Como diz o ditado de Santaene, né? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Repeti-la, isso. Então eles ficam sendo, às vezes, levados por as mesmas coisas, mas quem olha para a história como eu sempre olhei, eu falo, não tem nada de novo aí, só está repetindo o que foi há 20 anos atrás, há 3 anos atrás, com novos contornos. Aquilo que Salomão falou, né? Não há nada... Que já foi, não que há vai nada voltar a ser que de se novo também. desvê, isso é novo, já foram nos tempos passados antes de nós, né? Então... Assim, eles se impressionam, mas quem tem um pouco de leitura histórica, assim, eles vê como a banda toca e acaba se desanimando. E aí, por aí, você começa a fazer uma pequena entrada no tema, né? Sim. Esse próprio desânimo, essa própria observação, essa própria constatação acaba fazendo com que as pessoas vão levantando questões principalmente pessoais e depois... decisões que acabam, como aconteceu com Lutero, como aconteceu com um monte de gente, né? Na história da igreja, não é uma coisa nova também. Percebe que o que eu estou falando que não tem nada novo? As pessoas hoje se escandalizam com o desigrejado, são aqueles que se escandalizam com os... Depois vamos falar do termo, mas vamos chamar, pelo menos nesse momento, que é o termo que é mais usado. Os que se escandalizam com os desigrejados hoje, no século XVI, chamaria Lutero de herege. Chamaria. Sim. Porque uma das coisas que é impossível de entender é que um protestante em plena consciência pode ter qualquer tipo de raiva ou de não compreensão desse novo movimento que está acontecendo, dessa nova revolução que está Você poderia brotando. Pensar que você fez uma comparação aí com Lutero, seria hoje o movimento desigrejado... Você é audacioso em falar isso aqui, tá? Mas é uma pergunta. Tá. Seria uma nova reforma protestante hoje no meio cristão? Olha, eu não diria uma nova reforma, porque vai reformar o quê? Sim. Vai reformar... Como que vai reformar isso que está aí?
Difícil, né? Não tem como reformar. Acho que tem que. Eu sou mais do que Jesus disse, né? Que vinho novo não se põe em odre velho. Então, eu acho que nós estamos diante de uma revolução, eu diria. E não uma nova reforma, uma revolução do significado do evangelho na consciência das pessoas. É uma nova era, um novo tempo. Que vai acontecer o que aconteceu. Então, tipo assim, eu não me surpreendo. Tem alguns que se consideram os desigrejados que ficam lutando, que ficam, assim, muito apreensivos por causa que não lê a história. É o que eu falei. Certo. Isso é inevitável, acontece, cara. Aconteceu entre Pedro e Paulo no Concílio de Jerusalém. Aconteceu, cara, eu poderia ir aqui multiplicando vários casos históricos desde o século I até o século XVI com a Reforma Protestante, chegar hoje no século XXI. Então, assim, é normal que isso aconteça. Agora, o que é importante é se isso esteja acontecendo para realmente não trazer algo novo, mas trazer algo de novo. Perfeito. De novo. Mas aí define para nós aí, né? O que não é o desigrejado e o que é o desigrejado, né? Sim. Talvez, lógico que você já falou muita coisa aí boa, mas... Sim. Definições em poucas palavras. O que não é, né? Conforme Jesus, eu dei o exemplo, né? De fazer Jesus como não e depois como sim. O não... O que não é um desigrejado? Primeiro, o desigrejado não é o que o termo em si propõe. O que seria dentro da terminologia, como eu disse? O que é o termo desigrejado? É o cara que não congrega, né? É um termo que está fora da igreja. Não foi um termo cunhado pelos próprios que assim estão caminhando com Jesus hoje de forma desinstitucionalizada. É um termo pejorativo, no caso. É pejorativo. É pejorativo. Totalmente pejorativo. É dizer assim, o que é o desigrejado? É o que decidiu sair da igreja. Mas, olha... Quem está com Jesus é a igreja. Não tem como. É impossível quem anda com Jesus se tornar um indivíduo desegrejado. É mais fácil os que se dizem da igreja estarem desigrejados porque deixaram de andar com Jesus há muito tempo, só ficaram com o nome dele, só ficaram com o nome de Jesus. O J-E-S-U-S. Jesus. É o insígma, é a bandeira. Mas o conteúdo do evangelho, a gente sabe que não é o mesmo do que Jesus ensinou. Não é. Então é mais fácil o que se diz estar dentro da igreja ser um desigrejado porque deixaram Jesus há muitos anos, há muito tempo, há muitas eras. E o próprio Apocalipse traz essa revelação quando diz, quando João escreve as cartas à igreja as igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse, o que ele escreve para a última igreja ali, que de certo modo qualquer teólogo aí básico vai dizer que ela é a representatividade da igreja dos últimos tempos, que é a de Laodiceia. Todo mundo concorda com isso, não tem nem briga, como tem arminianismo, calvinismo, não briga. É convergente, esse entendimento é convergente. É convergente, que as 7 igrejas é o estado espiritual da igreja atual, da igreja de Jesus última, né? Ao decorrer de todas as eras, de todas as gerações. Na igreja de Laodiceia, o que Jesus disse para ela? Eu estou à porta, e bato. Nem lá dentro ele estava mais, porque tiraram ele de lá. Então Jesus é desigrejado. Aí você que disse. Aí voltando pro termo, não seria, né? Nesse sentido. Sim, é lógico. Nesse sentido, não seria mais. Eu entendi o seu. De certo modo, sim. É uma ironia, né? É uma ironia. Porque quem desigrejou Jesus foi a própria igreja. Meu Deus. Ele estava do lado de fora. O que ele fazia? Batia na porta querendo entrar e ninguém abria a porta. Trocaram Jesus, jogaram ele do lado de fora e ficaram com qualquer outra coisa lá dentro que eles apelidaram de Jesus, mas não é Jesus. Isso porque uma das características é a riqueza, né? Rico sou, de nada tenho falta. Não tenho falta, mas não sabe que é miserável, pobre, cego e nu, e aconselho que compra ouro de mim para te enriqueceres, que compre colírio para que vocês se enxerguem, que compre roupa para que não se veja a sua nudez. Agora, olha o que Jesus fala, eu tô na porta e bato. Quem abrir a porta, o que ele faz? Primeiro, quem ouvir a minha voz. Assim como o próprio João, ele começa todas as cartas. Quem tem ouvido, ouça. Né? Termina todas as cartas. Quem tem ouvido, ouça.
o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito vem trazendo a todas as igrejas ao decorrer da história, às vezes o que as pessoas que ouvem o Espírito e o que ele diz à igreja leva a alguns estados de mudança para que a igreja possa percorrer o caminho com Jesus dentro. Mas a igreja de Laodiceia não, foi uma das igrejas que decidiram pôr Jesus do lado de fora. Meu Deus. Aí ele fala, quem ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Fala de uma relação muito pessoal, muito íntima, muito individual. Sim. Acaba com essa ideia institucionalizada. Se formos interpretar no aspecto da escatologia de que essa igreja é a igreja moderna dos dias atuais, do tempo do fim. Então, assim, está muito claro. Não precisa nem ser teólogo. Basta uma leitura simples, com o coração aberto e com a mente disposta a ouvir o que o Espírito diz, dentro da própria Escritura, pelo amor de Deus, está claro ali. Então, voltando a dizer o que eu estava dizendo, que o termo desigrejado não se refere necessariamente aos que saíram da instituição religiosa, mas nunca saíram de Jesus, refere-se, na verdade, aos que ficaram e se apelidaram de igreja. E é claro que isso tem as suas exceções em todos os aspectos. Não estou aqui eu seria um idiota se eu tivesse aqui generalizando qualquer coisa. Não se pode generalizar nada. Tanto que, por exemplo, você é um cara pastor, vocacionado, tem uma congregação, que inclusive está aqui embaixo, Sim. que eu vou vir aqui um dia. Isso, por favor. É meu convidado especial. Oxe, vai ser uma honra, porque eu sei quem você é. Sim. Deu para entender? Então, assim, eu não estou generalizando. Quando eu se refiro à igreja, eu não estou referindo-se a algumas congregações que ainda permanecem Tem muita em gente Jesus honesta e no aí, né? Evangelho. Tem muito pastor honesto, Tem, crentes cara, verdadeiros. Eu decido ser igual a Elias. Eu jamais tenho a presunção de Elias. Elias teve a presunção de ficar chorando. Ei, só sobrou eu, pelo amor de Deus. Aquela coisa toda, né? Eu já ouvi muito antes de ter essa ideia de que só sobrou eu, o Espírito falando para mim, não, tem muitos ainda por aí, espalhado em tudo quanto é lugar. Legal. Então, eu não fico preocupado, mas também não sou aquele que passa o pano quente, dizendo que não existe atrocidade sendo feita em nome de Jesus e do Evangelho. Tem, e tem que parar, você entendeu? Sim. Então, vai cair um por um. Você tá? E quem que vai derrubar é os desigrejados? Eles estão morrendo de medo. que poder que eu tenho? Eu tô bonito na foto ali, tem um canal soltando o verbo, menos religião, mais evangelho, mas você acha que eu tenho algum poder para fazer alguma coisa? Não tem poder nenhum, cara. O poder é do Espírito, é ele que é o Senhor da igreja, é Jesus. Então a gente só é instrumento. Maravilha. Só instrumento. Agora, ser o que não é ser um desigrejado, né? Eu já mesclei com o que é ser. Né? Já fiz Na prática, aí, falando, você já falou bem bolado, coisa, todo misturado, mas deu para entender. Defina um pouquinho com as palavras o que seria um desigrejado. Um desigrejado? Um desigrejado para os que assim que utilizam. A igreja evangélica brasileira, o desigrejado é aquele que tá marginalizado por eles, mas para você, assim... Para mim, seria, o desigrejado é como eu disse, é aquele que tá dentro de uma igreja e deixou Jesus. Sim. Esse é o desigrejado. A gente pode assemelhar a passagem do filho pródigo? O filho pródigo que saiu... Não saiu, que tava dentro... Não, o mais velho, né? Seria o mais velho. Seria o mais velho. Que tava dentro... Exatamente, pode ser. O que tá dentro, que tem toda... Que não quer receber de volta que o tem que a saiu. presunção e que fica com raiva do que saiu, mas que pelo menos teve a hombridade de falar, pai, eu quero sair, eu quero... E pediu para voltar de novo, né? Também. Claro, esse é o caminho, cara. Eu acho que assim, que acontece muito também. Sim. Eu vejo para todo lado. Uma das coisas que eu tenho feito muito é amparar pessoas que saem de ambientes religiosos, surtados, saem magoadas. Pessoas que foram abusadas espiritualmente, de tudo né? Quanto é jeito, cara. Né? Pessoas com problemas emocionais, com esquizofrenia. Ixi, eu trabalhei muito com isso lá em Cotia. Eu me lembro de um caso de um cara que
E ele viveu muito tempo no meio pentecostal, nessa onda, profetizava e batia pé, que eu fiz parte, né? Aí voltando a falar aquilo que eu falei, eu não era só assembleiano, eu fui das mais extremas pentecostais que você pode conceber, por exemplo, Guerreiros de Cristo, Terra de Mistério. Eu fundei um ministério chamado Terra de Mistério. Você rodava no manto. Quem é aqui de Montemor lembra? Como é que era? Terra de Mistério. Terra de Mistério. Essa eu não sabia de você, não. Não, eu fundei, junto com a missionária Orelita. Bem antes de eu chegar aqui em Hortolândia. Bem antes. Rapaz. Quem aí conhece sabe. Cara, é que assim, os mais novos não me conhecem, né? Sim. Os antigos aqui da região que estão nos assistindo aqui vai lembrar de mim. E como que era esse movimento, Terra de Mistério? Como é que era isso? Cara, imagina um centro de macumba. Rapaz, sério? Mesma coisa. Era um sincretismo religioso de um misticismo e uma espiritualidade que tinha esses contornos afros, assim, e usava branco, e usava azul. Cada cor tinha um significado. Então, o branco era a cor do mistério. Caramba. O azul Que contraste em relação a você hoje, hein, Jonas? Jesus me libertou, né? Se Jesus me libertou... Ó, sabe quando que eu conheci Jesus? Eu conheci Jesus depois de ser professor de teologia. Caramba. É chocante isso, né? Um professor de teologia por anos. Sim. Que inclusive que ensinava sobre Jesus, que ensinava né? sobre Deus e depois foi realmente entender quem era Jesus. De fato. Mas nas igrejas que eu tava falando aí, branco era mistério. Meu Deus, Jonas. Azul. Quem usava azul que recebia tudo isso era outorgado por revelação. Caramba. Aquela panaceia toda. Quem usava azul era autoridade, tinha autoridade. Meu Deus. Quem usava verde era aquele que era ganhador de almas. Parece aqueles profetas de hoje em dia que hoje em dia ainda mantém-se para muita gente fazendo isso, né? Ainda tem até uns cajados que usam uns cajados para. Recentemente morreu um muito conhecido. Um que tinha umas vestes. Isso. Parecia uma roupa de mulher, né? Eu conhecia o ministério dele. Ele ia. Você já conhecia aquele pessoal? Ixi, meu. Caramba. É que ninguém vai estar aqui nesse podcast. Eles de outro mundo, mas se tiver alguém aqui vai falar se lembra de mim ou não. Olha. Nas vigílias dos Guerreiros de Cristo. A pessoa que assistir, né? Que assistir aí vai se lembrar. As maiores vigílias do Guerreiro de Cristo que existia lá em São Mateus, que era conhecido praticamente no Brasil inteiro, da Eunice Milione, que era a fundadora dos Guerreiros de Cristo. Depois a pastora que era, inclusive, tia de um amigo meu, a qual nós nos unimos com ela. Depois a gente trouxe os Guerreiros de Cristo aqui para Montemor. Caramba. Tinha uma vigília no Calegari, muito conhecida em Campinas. Vamos ver se tem gente antiga se escutando aqui. Se não te conhecer, não lembrar de você por causa da barba, né? Talvez seja, mas se falar Guerreiros de Cristo, na vigília do Calegari, que era uma das vigílias que vinha gente de São Paulo, de tudo quanto é lugar para essa vigília, que era bem conhecida... Quando nós chegávamos dos Guerreiros de Cristo, nós era jovem também, né? Eu, Luiz Mário, Ailton, entre outros irmãos que eram dos Guerreiros de Cristo. E chegava, vixe, meu Deus do céu. Caramba. Um chegava de azul, outro de branco, de coletinho. O que acontecia? A turma batia continência. Então eu já fui de igrejas loucas, assim. Eu conheci também o intestino dela. E o que me fez sair dela foi realmente conhecer as entranhas. Como, em geral, as minhas saídas de denominações foi sendo, assim, particularmente relacionada a quanto mais eu sabia das coisas. Meu Deus. Né? Quer perguntar aí, o pastor Macer? Ele falou assim que, Jonas, que antigamente quando o pessoal via os desigrejados, era chamado, pessoas que tinham preconceito, era chamado de herege. Herege. E hoje? Hoje pior ainda. Herege no caso seria... Herege é um elogio. Os religiosos... Só não xingam de... Porque não é ainda piedoso. É carregado de muito preconceito, né? A palavra desigrejado, né? Mas assim... Na verdade, eu não diria nem preconceito, é ódio mesmo. É ódio. Que define-se para as pessoas entenderem, né? A gente sabe, eu te conheço alguns desigrejados, eu sei que há uma marginalização, às vezes generalizando, né? Muitas pessoas, porque é fato.
Existem igrejas e igrejas. Como você definiu muito bem, existem pessoas que são pastores de verdade, são igrejas sadias, né, promovem realmente o evangelho de Jesus. Mas existem lugares aí que na maioria predominante, né, em muitas igrejas, lugares abusivos, né, cheio de um contexto ali realmente que acaba prejudicando a alma da pessoa. Isso tem, a gente sabe que tem. Não é? Então, assim, o que acontece? Né? A gente está falando de pessoas, assim, na maioria das vezes a gente fala de pessoas que assim, isso aí abandonou a fé. Não é? Isso. Mas assim, são pessoas que abandonaram a fé mesmo. Desigrejado é uma pergunta mais só para a gente extrair, né? Mais de você, né? Ou são pessoas que foram abandonadas pelo sistema? Ressignificaram a fé, não abandonaram a fé. Sim. Porque é que tem muitas categorias que também a gente precisa descrever. Primeiro, por exemplo, você tem diversos motivos e circunstâncias que levam com que a pessoa saia do sistema religioso que a gente está aqui apelidando de igreja. Então, eu poderia aqui multiplicar vários tipos de circunstâncias. Por exemplo, uma que as pessoas, que a igreja tradicional acredita que seja o principal motivo. Dessas pessoas saírem do sistema. Isso, saírem. Eles Sim. acreditam o seguinte: porque ficou revoltado ou frustrado, né? Certo. Isso aí não pode falar nada. Ou porque não querem confessar o revoltado, pecado, tipo porque assim. Pecaram, não querem confessar e se revolta contra a igreja. Está revoltado, Sim. sendo que, na verdade, é uma coisa interessante a se pensar, né? Sim. Por exemplo, Moacir, um amigo te fere, você não pode se revoltar. Você perde o trabalho, você não pode se revoltar. Claro que pode. É natural do ser humano quando ele sente um sentimento de injustiça. Sim. Só que os cristãos tradicionais, a igreja, o sistema religioso, olha para o indivíduo e não vê a dor. É um revoltado. Não soube lidar com as circunstâncias que acontecem dentro da igreja. Que circunstâncias são essas? Quer dizer, as circunstâncias que o deixou revoltado não é analisada. O que é julgado é o indivíduo que deveria ter o direito dele de se revoltar, não pode. Mas esse indivíduo que julga o desigrejado por se revoltar, ele se revolta com um monte de coisa também. Sim. Porque o que é revoltar? Vem da palavra latim revoltare, que significa rolar para trás. No sentido de, peraí, deixa eu ver o que eu tô fazendo, para mim decidir de novo para ir para frente, né? Ou seja, revoltar-se é praticamente sinônimo de parar para pensar. E, meu amigo, quando uma pessoa para pensar num ambiente que não é estimulado o pensamento, e você sabe disso, o rolo compressor de que onde existe dogma não existe pensamento. Dogma é algo já definido, pronto, você tem que só obedecer, e o dogma gera um paradigma e é aquilo que a gente já sabe. Paradigma é a repetição de uma coisa que você não necessariamente sabe o significado daquilo. Eu cumpro aquele rito, aquela compreensão como sendo uma verdade, mas na verdade é apenas um dogma que eu carrego. Mas se você parar para pensar, você vê que às vezes aquilo não tem nenhum sentido em vários aspectos, principalmente quando você relaciona aquilo e observa a partir do ensino de Jesus. Então começa assim com uma revolta. Lutero começou com uma revolta. Todo mundo que faz grandes mudanças, não só no âmbito religioso, na vida, começa com uma revolta. O cara que está num casamento, uma mulher que está no casamento, que está sendo tema agora na internet, você viu? Do caso lá, que inclusive foi em Camboriú que ela pregou, a Raquel. Sim, a Raquel. Raquel, Helena Raquel não fez uma denúncia? Fez uma denúncia, Os pastores ficaram contra, né? Claro que vai ficar contra, né? Porque ninguém pode se revoltar no ambiente religioso. Mas uma das características do ministério profético... Uma esposa que apanha não pode se levantar e falar assim, chega, não quero mais isso. Mas, assim, eu vi muitas pessoas ficando contra, mas uma das características de uma pessoa que tem um ministério, diga assim, entre aspas, profético, como eram os profetas, é uma denúncia.
denúncia. Claro. Eles denunciavam os pecados dos monarcas, de líderes religiosos. E aí fazer uma denúncia como essa, né? Aí muitos pastores ficaram contra, né? Sim. Deram justificativas. É porque não pode se revoltar, né? A ideia é essa. O cara sai da igreja, aí começa a de repente falar assim, eu saí do sistema religioso, mas eu não quero sair de Jesus, porque eu amo Jesus de todo o meu coração. E eu entendi que o evangelho, a graça de Deus e o amor que eu tenho a Jesus não tem nada a ver com isso aqui. Aí o cara não tem nem a liberdade, é julgado, porque agora ele começa, de repente, a congregar em casa. Sim. Porque entre dos mais, o menor, mais ou menos assim, ele está fazendo... eu não vou num ambiente ruim, um ambiente... Porque congregar é bom quando congregar é bom. Congregar não é bom quando congregar não é bom. Sim. Então, se você tem, por exemplo, as pessoas que estão me ouvindo, se a sua congregação é boa... Prega o evangelho, tem amor, tem comunhão, tem misericórdia, tem amor ao próximo, congregue. Se não tem nada disso, só tem medo, culpa, só tem teologia da prosperidade, entre outras coisas que eu poderia multiplicar aqui. Misticismo surtado, que adoece. Eu tenho visto um monte de gente com problemas emocionais por causa desse pentecostalismo surtado que louva mais, que chama de Espírito Santo... As emoções, as cartazes emocionais loucas. Mas você define, não pode. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também dentro disso aí. Você define, por exemplo, essas manifestações que a igreja, no seu modo geral, entende como manifestações do Espírito Santo, né? Seja através dos dons, ou você compreende apenas como fenômenos psicossomático, emocionais? Como é que você entende isso aí? Hoje. Do que é chamado de Espírito Santo na igreja pentecostal? Isso, assim. Você crê que em algum aspecto o Espírito Santo age? E de que forma ele pode agir através dos dons? Não é? Ou você acredita que, não digo simplesmente do exagero que muitos fazem, eu digo na sua totalidade de ação. Certo. Pode ser apenas fenômenos emocionais, psicossomático, né? Em geral é. Em geral é fenômenos de cartazes emocionais. Você foi do meio pentecostalismo mesmo, por aí, no sentido desse movimento sincretista, né? De marchar, você pode dizer que dentro disso tudo aí você chegou a viver alguma experiência que você falou assim, isso aqui foi verdadeira. Ou você pega tudo hoje que você viveu e você, isso aqui realmente não prestou mesmo. Não. Na verdade, a ideia de transformar verdadeiro ou não parte sempre por causa de uma experiência pessoal. Sim. E aí é um grande problema, porque toda experiência pessoal, se ela valida por ser uma experiência pessoal e não tem um critério, e qual que seria o critério, né? Por exemplo, o problema da minha denúncia quanto aos movimentos pentecostais surtados, que eu chamo de cartazes emocionais, sim, em geral. A pessoa chora. É o cara mais ou menos assim, que diz o seguinte, ele está num culto, e aí, em algum momento do culto, o pelo do braço arrepia. Quem nunca ouviu isso? Eu ouvia direto. Eita, o Espírito Santo está aqui, porque o pelo do braço arrepiou. Meu Deus. Esse é o nível da basicalidade de compreensão. Seria essa a função do Espírito Santo? Arrepiar o pelo do braço. De um braço tatuado como o meu, ele nem arrepiaria porque ele é contra a tatuagem, dependendo da denominação. Então, essas coisas, cara. E um monte de alma perdida precisando ouvir a boa notícia do evangelho e essa turma nessas basicalidades ainda de um reino infantil da fé. Como que você vai lidar com um ambiente desse, cara? Como que você vai crescer no evangelho num ambiente desse? Que chama o arrepio do braço de Espírito Santo, que chama a lágrima do olho, que antigamente ele, ouvindo Guns N' Roses, ele chorava. Hoje ouvindo Lauriette, Cassiano, entre outros, que eu não estou atualizado, né? Graças a Deus, eu não estou tão atualizado para dizer da galera que tá aí no momento. Mas na minha época, Lauriette, Cassiano, aquela coisa toda, né? E chora também, porque é emoção, meu amigo. Uma boa música em Lá menor, como dizia já os grandes estudiosos das músicas, um Ré maior, você fica...
E hoje, Um Lá menor, você chora, pô. Hoje em dia, as pessoas falam até de frequência, né? nas músicas, tanto evangélicas como seculares, a questão da frequência da música. E eles estão cada Como vez isso mais se aperfeiçoando nessas utilizações, que vai desde o grupo musical estudar qual é o tipo de letra que pode emocionar, até a tonalidade dos instrumentos, como tem do outro lado, no âmbito dos pregadores, estudando PNL. Por exemplo, eu faço um desafio. PNL, né? PNL. Pega hoje o telefone, entra em qualquer curso de PNL, que é programação neurolinguística, ou de hipnose, ou de própria comunicação, sugestão. Tem vários tipos de cursos hoje. Entra no WhatsApp e fala assim, olha, eu gostaria de saber quais são o estilo de líderes que fazem curso com vocês. Eles vão falar, pastores evangélicos. Faz o teste, é só fazer, não precisa acreditar em mim, faz um teste, pô. Assim como se você olhar para as clínicas psiquiátricas e fizer um levantamento, 75% das pessoas que estão em clínicas psiquiátricas é oriundas do movimento pentecostal, é só fazer o levantamento. Então, assim, é adoecedor, cara, é adoecedor. Aí você me perguntou sobre a questão do Espírito Santo. Ninguém pergunta assim, o que é ser cheio do Espírito Santo segundo Jesus, né? Eles são segundo a Rua Azusa. Eu não tenho nada a ver com a Rua Azusa. O meu compromisso é com a Via Dolorosa, né? Não tem nada a ver com Rua Azusa. Sim. Ali é um fenômeno histórico que, lembrando o que eu falei no começo, nada de novo ali. Acontecia, ó, anos antes de Jesus, nas religiões de mistério, já tinha o fenômeno glossolalia, que é um termo grego para esse falar em línguas que ninguém conhece e tudo mais. É um fenômeno humano que acontecia nas religiões de mistério antes de Jesus. Jesus denunciou isso quando ele ensinou sobre oração, quando ele fala assim, não useis de vãs repetições, não como fazem os pagãos, porque os pagãos, as religiões de mistério, ficavam lá repetindo, que é o conhecido hoje como mantra, em algumas religiões. Já ouviu falar mantra? Sim, já. Mantra é repetição. Vem do budismo, no caso, é budismo, não? Passou também pelo budismo, mas antes mesmo do budismo já existia os mantras nas religiões de mistério. Por exemplo, ficar repetindo, seja o Pai Nosso, é um mantra. Ficar repetindo, glória, 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 é um mantra. Ficar repetindo, Senhor Jesus, Senhor, é um mantra. Jesus disse que não deveria ser assim, porque se fosse feito assim, estaria se assemelhando aos pagãos que faziam isso com qual objetivo? O mantra só tem o objetivo, causar uns tipo de estado alterado de consciência, provado pela ciência. É um estado alterado de consciência. E esse estado alterado de consciência que pode vir por mantra, repetições, músicas, que é o tema que a gente estava falando agora há pouco, músicas bem elaboradas e tudo mais, que a música também era presente muito nas religiões de mistérios, tambores e tudo mais, levaria a um estado de alterado de consciência que desenvolveria um outro fenômeno que era muito comum, que é a glossolalia. E Jesus disse que não deveria ser assim. Agora, o que acontece? Jesus nunca falou em línguas. Jesus não era pentecostal. Você tá entendendo? Jesus, sim, ele disse assim, quando ele entrou na sinagoga e ele leu o rolo de Isaías 61, o que ele disse? O Espírito está sobre mim. Quais eram as evidências? Me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos, seja ela física ou espiritual, como eu estou fazendo aqui hoje, né? Tem muita gente que está cego espiritual, eu estou aqui dando vista a eles pelo Espírito. Então, nunca as evidências do Espírito... Já viu? Imagina Jesus marchando em Jerusalém. Ele entrou num jumentinho, cara. Ele poderia entrar igual um pentecostal, né? Poderia, não poderia? Não era o mesmo Espírito? Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus tem que estar em mim, que gera amor, que é o fruto do Espírito. E desse fruto vem outros gomos, né? Que é o quê? Paz. Tem um monte de pentecostal sem paz, cara. Tem muitos temas aí que pode ser temáticas de um outro podcast. A gente vai fazer outros mais, né? Tem muita coisa. Então, Jonas, do que você está falando aí, em relação
É o fruto do Espírito. A gente percebe que nunca é relacionado a tudo isso que você está colocando, nunca é relacionado a esse fruto, né? No sentido paz, longanimidade, temperança, amor, é sempre baseado, né? Na fenomenologia. Entendeu? Isso é uma... Não, e Paulo teve que verdade, lidar né? com isso, né, na igreja primitiva, porque... Cara, eu não queria estar na pele de Paulo, viu, rapaz? O que a gente passa hoje com os religiosos da igreja não tem nem 1% dos problemas que Paulo encontrou, por exemplo, na igreja de Corinto, as divisões, os dons, que eram também muitos fenomenológicos, oriundos do próprio acabouço religioso a qual aquela cidade estava inserida. Sim. E foi sincretizando no meio dos ajuntamentos ali, da congregação, e Paulo teve que... Olha, meu Deus... Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele começa, logo ali no começo, você vê ele saudando a igreja, aí ele vem falando, olha, eu fiquei sabendo aí que há divisões entre vós, de modo que um fala, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, vocês estão tudo divididos. Aí ele vai indo, aí fala sobre dons, fala... Chega no capítulo 13, é como se ele falasse, sabe uma coisa, eu tô cansado, o que tá faltando para vocês é amor. Porque ainda antes que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, mas não tivesse amor, ainda que eu tivesse tamanha fé, mas não tivesse amor, fé sem amor é fé na fé. Ainda que havendo dons de profecia, cessará, havendo línguas, desaparecerá, mas o amor dura para sempre. Então, assim, a vontade de Paulo era indicar à igreja o caminho perfeito, como ele mesmo é. Eu vou, no versículo anterior ao capítulo 3, mas eu vou dizer agora a vocês o caminho perfeito. Eu tô cansado de ficar tratando de coisa que quando vocês deveriam já saber que Jesus veio e resumiu toda a lei, todos os profetas, e não falou de amor, ele encarnou o amor. Ele era... Deus é amor, e Jesus encarnado é o amor andando diante de nós. Sim. Porque ele era Deus, era o Logos, o verbo encarnado. Agora, os caras têm dificuldade, cara, eles ficam com a fenomenologia. É por isso que esse grupo, segundo o próprio Jesus, vai chegar no céu e destacando fenomenologia, né? Então, nome expulsei demônio, eu terei maravilhas. Você é lançado fora. E ser lançado fora. Eu não conheço você, né? Só isso. Mas faz uma pergunta. Mas você vai fazer uma pergunta? Manda aí manda a brasa, porque se deixar a gente vai muito assunto, não tem como. Desigrejar. É muita informação, hein? Vou ler uma pergunta aqui. Jonas, você veio aqui para mostrar uma outra realidade. Qual é o maior mito ou mentira que a igreja evangélica tradicional conta sobre as pessoas que decidiram caminhar fora dos templos? Na verdade, eu não vim mostrar uma outra realidade, né? Eu vim mostrar uma realidade que já era desde o princípio. Só resgatá-la, né? Mas o mito Mito e mentira. E mentiras, ou né? mentira. Os mitos e as mentiras... A igreja evangélica fala sobre os desigrejados, né? Tudo quanto é coisa que fala sobre desigrejado, no sentido pejorativo, que o sistema diz, tem a ver com medo de perder pessoas. Não é uma preocupação genuína que essas pessoas que estão saindo estejam se perdendo. Não tem essa preocupação, nunca teve. Nunca teve. De muitos e muitos anos atrás para cá, os interesses, principalmente depois da teologia da prosperidade, principalmente, cada crente virou um cifrão. Então, perca de crente é perca de dinheiro. Então, se essa moda pega, é mais ou menos isso, né? Se essa moda pega, nós está ferrado. Como que eu vou pagar a minha Ferrari? Como que eu vou pagar a minha Lamborghini? Como que eu vou pagar o IPTU da minha mansão? Essas coisas. Nas grandes igrejas, eu tô falando, eu sei que tem igrejas de bairro que eu conheço muito bem. Eu não tenho Lamborghini. Não. Tô sem carro. Você anda de cavalo de carruagem de fogo.
Meu Deus do céu. Mas a então, gente explica assim, mas é uma verdade, né? então eles Chega nesse estão nível preocupados em elaborar o máximo de argumentos possíveis. Aí você tem várias classificações. Tem aqueles que se dizem teólogos e elaboram alguns tipos de argumentos teológicos para dizer que esses indivíduos que saíram dos sistemas não estão em Jesus, que é uma loucura. Desafio qualquer teólogo aqui, ó. Tem cadeira sobrando, tem? Pode vir, chama aqui, ó. Manda mensagem pro André. Fala assim, eu quero ir aí te provar por A mais B que você tá errado. Tô aberto, cara. Sério mesmo, Jonas? Oxi. Só alguém Qualquer um que se habilita aí, você quer fazer um debate com o pega Jonas? Campinas, os que tá mais próximo, que pode vir. Eu pago a passagem de ônibus. Ou a gasolina. Aí, pessoal. Campinas, por favor, Montemor, Hortolândia, Capivari, Elias Fausto, Sumaré, Paulínia, Americana, Limeira, tudo. Onde tiver. Escreva alguém aí, desafio aceito. Nós vem aqui trocar. Primeiro nós vai tomar um café, né? Sem café não pode ter um papo gostoso. Mas eu digo assim, nesse tom assim, de debate, mas na verdade é mostrar que não existe argumento plausível para dizer que um indivíduo fora de um sistema religioso, ele está fora de Deus, fora do Jesus, fora do Evangelho. Mas eles vêm montando, eles estão tentando. Você tá entendendo? É mais ou menos o movimento contra a reforma do século... Já viu? Porque quando o Martim Lutero fez a reforma protestante, as 95 teses, pregou lá na igreja de Gutenberg, lá, plá! Depois que o pau torou e aconteceu tudo que aconteceu, teve um outro movimento pelo catolicismo romano chamado de contra-reforma. É o que está acontecendo hoje. A contra-reforma é a contra-revolução, já que eu disse que não era uma nova reforma, era uma revolução. A contra-revolução é essa medida desesperada dos caras de tentar parar aquilo que é imparável, cara. Não vai parar mais. Não vai, é daí para melhor, não vou nem dizer para pior. Porque as pessoas estão abrindo os olhos, cara, estão... Sabe o que acontece? É mais ou menos o seguinte, eu falaria o seguinte. Quando Jesus diz assim, olha, vocês, fariseus hipócritas, vocês põem fardo pesado sobre o povo que vocês não conseguem carregar. E o povo, de certo modo, só carrega por causa do medo e da culpa. Sim. É o que a religião faz. As pessoas só carregam o fardo pesado quando ela tem medo de soltar o fardo. Mas a partir do momento que ela ouve Jesus dizer: tomai sobre si o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e encontrareis descanso para a vossa alma, aí ele solta. E é o que está fazendo, o que está acontecendo, está entendendo? Aí entra aquela passagem que Jesus fala assim também, meu povo perece por falta de conhecimento. Exato, conhecimento de Deus... De Jesus, né? De Jesus e do Evangelho, porque conhecimento teológico é o que não falta. Como eu disse, teólogo depois, tinha... Inclusive eu vou gravar um vídeo, vai sair no meu... No canal Soltando Verbo. Vai sair no Soltando Verbo e vai... Que eu tô começando agora, né? Eu passei 20 anos vivendo o Evangelho, eu comigo mesmo, na sociedade, como se fosse um cara... infiltrado, sabe? Sabe aquela... Ok, 007. Mais ou menos assim, eu não... Porque eu não esboçava nada sobre religião, sobre fé, você ficou na sua. Eu falava do evangelho no dia a dia, mas eu queria tratar o meu coração, sim, cara. Porque eu me conhecia, eu vim de uma época, acabei de falar aqui, que eu fui ensinado a querer palco. Como eu disse, o desejo que foi brotado em nós, eu só sou bom, só sou de Deus se eu tiver onde? Camboriú. Lá no pináculo do templo. Aquelas lá coisas... no pináculo do templo. Exatamente. Tudo te darei se prostrar e me adorar. Desse jeito mesmo. Então, meu coração ficou poluído com essas coisas, cara. Quando eu decidi largar tudo, eu falei... Foram mais de 20 anos sozinho, underground, né? Se desconstruiu, né? Foi se desconstruindo. Fui largando primeiro essa vaidade, que era a que mais estava grudada em mim. Essa coisa de ter essa popularidade, sabe? Teu nome, né? Hoje eu já tô curado, pelo amor de Deus. Você teve alguma crise assim... Nessa transição, Jonas? Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, foi tudo resultado disso? Tudo. Meu Deus. Tudo. Porque você, tipo assim, você sofreu rejeição quando você assumiu essa postura? Porque como você foi marginalizado por pessoas que você conhecia? Porque você tem que fazer uma transição
psicológica e espiritual de que é possível ser de Deus sem frequentar uma denominação, um sistema religioso. E não é qualquer um. Tem um monte de gente aqui, ó, que pode escrever depois nos comentários que a maior dificuldade é essa para eles. É realmente alicerçar a fé para além dos muros. Vamos dizer assim, tá? Para além dos muros. Porque tudo que a pessoa sabe, aprendeu e se fixou, tá dentro dos muros. Então, sair dos muros dá primeiro uma sensação. É mais ou menos assim, ó. Imagina o seguinte: eu tenho família, Você sabe. teve aquela sensação, pô, eu vou perder a salvação. De tudo. Perdi a salvação, o que eu tô fazendo? E do outro lado o povo gritando, rebelde! É pesado, cara. Você tá ali, você fica, meu Deus do céu. E o que me ajudou, sinceramente, isso nós tá falando de 2009. 2009. O que me ajudou foi que exatamente em 2009 iniciou um trabalho maravilhoso vou chamar quase meu pai, meu padrinho, meu amigo, meu irmão, o pastor Caio Fábio. Sim. Começou com um Papo de Graça em 2009 pela VMVTV, né? Não tinha nem estrutura VMVTV, depois foi estruturando, Papo de Graça, e eu comecei a assistir todo dia, foi o que me curou. Porque ali eu comecei a ouvir o evangelho. Teólogo. Um dos melhores teólogos que era o da região aqui. Não, você fala você, né? Tá, Você. aqui, né? Não, o Caio Fábio não tem nem o que falar. E de né? fato, você era um dos melhores teólogos que eu conhecia. Eu não sei o que eu era. Eu lembro disso aqui. Eu não sei se eu era o melhor, mas eu era o que mais se propunha, pelo menos, a pesquisar. Sim. A ver novos ares de percepção. Gostava muito de história, filosofia. Como eu trabalhava, por exemplo, no Outback em Campinas, no Iguatemi, eu tinha às vezes umas transições de período que eu saía 3 da tarde e voltava às 7 da noite. Meu Deus. No shopping. Não tinha o que fazer. Voltar para casa morando em Montemor, não tinha o que fazer. O que eu fazia? Subia na livraria Saraiva e ficava lendo de tudo. Caramba. Lia gnosticismo, eu não tinha medo. Eu lia gnosticismo, lia filosofia, psicologia, Freud, Sullivan, Carl Roger, Erich Fromm, essas coisas todas. Foi o que me dava cada vez mais isso que a turma encontrava em mim, como, nossa, esse cara conhece pra caramba. Na verdade, eu só conhecia porque eu me dispunha a ler. Só isso, não tinha nada de especial em mim. Só essa predisposição de ler, de pensar, de raciocinar, de ponderar, de fazer sínteses acerca daquilo que eu lia. Só que uma coisa que era interessante é que eu ensinava teologia, mas eu tinha aprendido a teologia dentro do princípio da teologia sistemática. Que é aqueles bloquinhos que encaixa, que é igual uma quebra-cabeça bonitinho assim. Só que eu nunca tinha lido, de fato, Jesus de carreirinha. Os ensinos de Jesus. Aí eu decidi passar 1 ano com síndrome do pânico, tomando remédio controlado. Loucura, cara. Depressão, louco, assim. Eu falei, Jesus, me salva. Meu Deus, dessa coisa, ela vai acabar comigo, eu vou pirar. E aí, ouvindo o Caio, meu coração foi, cara. Se acalmando. Nossa, foi calmando. Aí eu decidi, eu falei assim, eu vou ler os evangelhos de novo. Só que agora de Mateus, Marcos, Lucas e João, assim, de carreirinha, porque é ali que a biografia de Jesus está, os ensinos de Jesus estão. Sim. Eu vou ler o que Jesus ensinou de carreirinha. Aí fui lendo, aí, meu amigo do céu, aí 99% do que eu sabia e 10% que ficou era história. Não tem como você jogar história fora. O que eu joguei fora foi as interpretações teológicas sistematizadas, dogmáticas e tudo mais. Porque, pensa comigo, você prega sobre Davi. Aí você fala assim, Davi é a história. Acho que vocês conhecem, todo mundo conhece, sim. Todo mundo que está ouvindo conhece. Davi era o menininho de Deus. É ensinado até na escola dominical para as crianças, né? Olha que loucura. Aí Davi, homem de Deus, pegou 5 pedrinhas,
Aí começa a inventar, né? Uma é Deus forte, né? Aquela coisa lá, maravilhoso, conselheiro, aquela teologiazinha. Interpretação forçada, né? Para enfeitar o pavão. Sim. E aí Davi, o homem de Deus, o menininho de Deus, joga a pedra na cabeça do inimigo, né? Sim. Aí o inimigo cai, não morreu com a pedrada. Davi pega a espada, isso ensinado para as crianças, a espada do gigante e degola o bicho. Degola o inimigo. Aí tô eu lendo Jesus, de repente amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí eu olhava para Davi, olhava para Jesus. Olhava para Davi como teólogo, olhava para Jesus. Eu vou ficar com Jesus. Aí comecei a me curar. Quando eu decidi por Jesus. Porque é Jesus a chave hermenêutica para interpretar o resto das escrituras. Só que tem gente esquizofrênica hoje, principalmente teólogos, que se matam para ficar com o Antigo Testamento com o Novo. O Tico não fala nem com o Teco, faz uma lambança toda ali, que fica ensinando Josué, fica ensinando Sansão, fica ensinando Jefté, fica ensinando Davi, Salomão, e nunca ensina Jesus. Faz quanto tempo que você não ouve, por exemplo, na sua igreja, ensinar esse versículo que eu disse? Amai os vossos inimigos e orai pelos que nos perseguem. Comenta aí. Acho que nunca ouviu. Meu Deus. Nunca ouviu, cara. É sempre Sansão, na fé de Sansão, de Abraão, na força de Josué. Aí é 7 voltas em Jericó, é 7 dias da vitória, aí 7 dias nego vindo, dono fé. Então, cara, tá sob juízo esse sistema religioso, tá entendendo? Tá sob juízo. Ô, Jonas, por exemplo, assim, é legal, eu concordo, assim, nessa visão que você está falando aí, é uma verdade. Mas existe uma ala também dentro daquilo que nós chamamos de desigrejados, que diz e pensa, né? Talvez seja o seu caso, talvez não seja. Você já citou aqui, em parte, que existem igrejas que são verdadeiramente igrejas, né? Existe uma ala que ela diz assim, não, a instituição, a igreja institucionalizada está falida, né, tá quebrada. Então, assim, tá falida não, tá quebrada um negócio corporativo. Tá gerando muita grana. Mas, assim, na sua visão, assim, Jonas... Eu entendi. Onde foi que a igreja evangélica brasileira, né, ela se perdeu? Assim, ela se perdeu a partir daqui. Né? Teve uma época da igreja evangélica que ela era sadia, ela era moralmente de acordo com o evangelho de Cristo, mas a partir daqui, ela faliu. Não tô dizendo sim, são vários fenômenos. Tem, assim, na ala do pessoal do desigrejado, diz que é geral, né? Mas como é que você acha nesse sentido aí? São vários fenômenos que vieram. Não existe a partir de um, não existe um ponto, só de um ponto. Não existe. Vai vindo progressivamente. Sim. Você tem, por exemplo, vamos falar algo assim, para não ir tão atrás, porque a reforma protestante ela começou no século XVI. Certo. Né? Então ali já começa questões que hoje, por exemplo, eu teria muito a considerar. A gente pode até fazer um papo podcast, sobre a própria reforma protestante, que era um movimento de protesto e não de propostas. Protesto. Era necessário se fazer protesto. Mas tinha muita coisa ali na reforma protestante, por exemplo, que foram se estruturando, como, por exemplo, a própria eclesiologia protestante, tá cheio de loucura. Cheio de loucura, cara. Se você for avaliar pelo evangelho de Jesus mesmo, meu Deus do céu, um monte de coisa ali faz mal. Faz mal mesmo, mas é um outro tema. Puxando para mais, vamos para o nosso século XIX, século XX e tudo mais, você tem um movimento americano da teologia da prosperidade, que foi vindo e depois foi chegando ao Brasil através do próprio Edir Macedo, R.R. Soares. Depois um que combatia, que era o Silas Malafaia, decidiu virar a bundinha e decidiu
se doar, e hoje é notório que ele prega a teologia da prosperidade, por mais que ele diga ali, não, existe a teologia da prosperidade, que é lá, e existe a que eu prego, é a mesma merda. É a mesma coisa. Só engana trouxa, é a mesma coisa. Jesus. Mas morre Cirulo, que veio pro Brasil trazendo isso aí, né? Que compassa do Silas Malafaia. Eu participei desses eventos do Silas Malafaia lá em Santos. Com Morre Cerulo lá. Morre Cirulo, né? Mas não, foi Morre Cerulo. Foi Morre Cerulo. Eu estive lá. Foi Em 2007. Edir Eu morava lá Macedo, ainda. Edir Macedo convenceu o Silas Malafaia, de certo modo, porque conforme o próprio relato do Caio Fábio, que diz que o Silas Malafaia recebia $40 mil para falar mal do Caio Fábio, porque o Caio Fábio estava indo contra a esse desenvolvimento da teologia da prosperidade na época, através de uma associação chamada AEVB, que era para ver se dava parâmetro para essas loucuras que estavam chegando. Mas o Silas começou a ganhar uma grana, começou a meter o pau, e depois veio o Morre Cirulo e praticamente o abençoou definitivamente, né? Meu Deus. Aí você vê que depois do Morre Cirulo e a comunhão dele ali com o Silas, é que o Silas começou a fazer aquela palhaçada toda nos programas deles lá. Vitória em Cristo, doe um aluguel para que você tenha a sua casa própria, aquelas loucuras bem típicas, né, de movimento da teologia da prosperidade. Então, de certo modo, isso praticamente cooperou muito para a própria decadência da igreja evangélica brasileira. Só que não é só isso, né? Agora, o que também veio vindo junto com isso de um lado, do outro lado, é a negação da graça de Deus, cara. Sim. A igreja evangélica tem um problema muito sério com o significado do que seja graça, cara. Sim. Porque eles são pagãos, na sua quase que maioria, com essa necessidade religiosa de barganhar com Deus. Tudo é barganha, cara. Tudo é barganha. Por mais que eles digam que não. Mas é barganha. O cara não vai numa geografia, num lugar, por exemplo, questão de templo, né? Não é porque ali ele quer necessariamente... Até porque não tem isso, né? Não é porque tem o congregar mesmo, o koinonia, no sentido melhor da palavra, que é irmãos que se reúnem, isso é ser igreja, né? Onde tiver 2 ou 3... Tem gente que, inclusive, tem teólogos que dizem, mas esse versículo de 1, 2 ou 3, no contexto antecedente... Está dizendo acerca de julgar, né? De testemunhas acerca do que é verdade, o que é mentira e tudo mais. Na verdade, não. O próprio termo, por exemplo, que você acha em Hebreus, não deixamos de congregar, como é o costume de alguns, que é o epsinagogue, no grego, é o mesmo usado ali por Jesus, no sentido referindo-se também à igreja, porque ele diz, onde tiver 2 ou 3, porque Jesus, ele fala... É que a galera, cara... Esse texto aí não vai contra, por exemplo, o pensamento dos desigrejados? De estar reunido? De estar reunido, e o texto que você acabou de citar. Mas os desigrejados, eles amam estar reunidos, mas eles dão significado à reunião, eles não fazem da reunião um ambiente de entretenimento cultico. Sim. Porque o princípio da reunião como igreja é o que? É aquilo que acontecia na igreja apostólica, principalmente em Atos 2, ali quando você vê que os discípulos de Jesus, eles preservavam a doutrina dos apóstolos, a comunhão do pão, né? A comunhão, o partir do pão e as orações. Que até o termo comunhão ali é koinonia, que todo mundo gosta, né? É bonito falar, né? Koinonia. É bonito, né? Dá um peso. Né? Aqui tem koinonia, mas o significado de koinonia... É um dos pilares da nossa igreja aqui. Então, koinonia, né? Mas o koinonia, no sentido da palavra, não é reunir um monte de gente que nem se fala no culto, ninguém sabe o problema de ninguém... O partir do pão é que representam hoje, é um pedacinho de pão e um cálicezinho, não tem problema nenhum, não vejo problema.
Mas é isso que é o partir do pão. Mas o partir do pão que acontecia na igreja só ali primitiva também, né? é você não tem. É o Mas dia. é só ali. É só ali. É só ali o partir do pão. Não tem um partir do pão posteriormente culto, né? Não, na verdade é exemplo. assim, ó. Você já foi num teatro? Já. Já foi no teatro? No cinema? Não é pecado, não. Não. Mas, Depende do filme. mas é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, você pega a sua família. Eu só não consegui ver o filme do Michael Jackson porque eu tava sem dinheiro. Eu né? fui assistir. Eu queria ir. Muito bom, por sinal. Muito bom mesmo. Você vai num teatro, você fica lá trocando ideia com alguém? Ou você presta atenção no Presta espetáculo? atenção no espetáculo, né? No entretenimento? É. É o culto hoje. Sabe que a palavra hipocrisia tem a ver com teatro, né? É. Ator, né? É ator. É, Jesus denunciou a hipocrisia. Já pensou? Porque era o cara que ficava performando oração, performando caridade, né? Quando Jesus disse fica trombeteando, as coisas. Jesus é o que mais denunciou sobre hipocrisia. Sepulcro caiado é aquilo que acontece performaticamente por fora, mas por dentro tem outras intenções. Mas a comunhão, por exemplo, os desigrejados amam comunhão. Só que essa comunhão para os desigrejados, e lembrando aqui que eu não sou a favor do termo desigrejado, só por questão de didática, né? O técnico Meu pensou irmão. você ir embora. Vai embora. Ó, vê se vai pra igreja, eu sou desigrejado. Tá bom. Um abraço. E aí... Então, desigrejado ama comunhão, ama estar junto. A diferença é que para o desigrejado não tem um lugar definido para que essa união aconteça. Ela acontece na vida. Na vida. Sim. No dia a dia, né? No dia a dia, que é muito mais produtivo para quem de fato quer levar o evangelho. Toda criatura, né? Porque... É por experiência pessoal, né? Eu tô sem carro desde o ano passado. Tô pegando Uber direto. E sabe, você pega o Uber ali sozinho com o motorista, você não vai ficar calado e o outro também calado. Tem motorista que puxa assunto, às vezes eu puxo assunto, né? Certo. E na maioria das vezes, essa conversa, ela se dá, assim, sempre voltada uma questão espiritual, né? Porque às vezes vê a gente com a Bíblia ali, não pega, você é crente, você é da igreja. Então a gente começa a desenvolver ali uma palavra, uma amizade. Então é muito bom, né? Porque você vê que as pessoas elas estão interessadas na padaria, saber sobre Deus, no mercado, sobre a Bíblia, sobre a palavra. É o dia a dia, por onde você vai? Por exemplo, eu vou na padaria, vou no mercado, vou em qualquer outro lugar. Se você não for sal da terra e luz do mundo, o duro é o sal que quer ficar dentro do celeiro, né? Do saleiro. E a luz que quer ficar debaixo da cama. Nenhum, né? Não é efeito nenhum. Você tem que penetrar na vida e no cotidiano da sociedade. Agora, então esse é o problema, que os cristãos primitivos tinham, sim, a comunhão e o congregar, nesse sentido de se reunir com o objetivo de compartilhar fé, compartilhar amor, compartilhar problemas, compartilhar felicidade, um estimular o outro a quê? A ficar dentro de quatro paredes? Não. A dali voltar para a vida e para o cotidiano, sendo sal da terra, luz do mundo e levando o evangelho. Agora, nós temos uma questão muito complicada hoje, que eu digo que é até uma questão terminológica no pregar o evangelho, porque o povo evangélico, ele perverteu tanto o evangelho que é difícil você usar um termo considerando que o indivíduo vai entender o que aquele termo significa. Por exemplo, se você chegar para qualquer indivíduo hoje na rua, tanto que os 20 anos que eu passei pregando o evangelho, eu nunca usei essas terminologias de crente. Sim. Você precisa ir para a igreja. Jesus te ama. Aceitar Jesus. Eu vou orar por você. Sim. Essas bagaças todas. Por quê? Porque culturalmente, até o povo que não é da igreja já tem um conceito formado acerca desses termos. Sim. Se eu falar assim, eu vou orar por você, ele acha que orar é o quê? Então tá bom, ele já te dá a cabeça assim.
Sim. Só que eu orei por muita gente sem pôr a mão em ninguém. E não tô falando de chegar em casa também e, oh Deus, visita o André e fazer Sim, aquela sim. fila de nomes, né? Não. Eu cumpri a consciência do Pai Nosso, que Jesus me ensinou. Primeiro, que o Pai não é meu, né? É nosso. Nosso, E o pão também. o pão é nosso. Então, quando você acredita que todos são filhos de Deus e não discrimina e o ama do jeito que ele é, você está orando por ele. Quando você reparte o pão com aquele que não tem, ao invés de orando agradecer porque você tem, você não orou. Sim. Então é mais fácil o indivíduo, por exemplo, aqui, ó, eu não orei por nada disso que vocês colocou aqui, pelo menos eu sou só grato, obviamente, maravilhoso, o salgadinho aqui, o café e tudo mais. Mas o que adiantaria eu orar ao Senhor, obrigado por esse café, por esse salgadinho, obrigado pelo pão, obrigado pelo arroz, pelo feijão, pela carne, pelo macarrão, e nunca repartir com ninguém? Nunca orou esse indivíduo. Agora, aquele que não tem essas performances, veja como é uma questão de jogar o evangelho para a subjetividade do ser. Quando você para com essa frescura, desculpa a palavra, frescura mesmo, Sim. porque não existe verdade muitas vezes. E ora e vai, não sei o quê, mas na prática, nunca levou um pão para um faminto, nunca deu uma cesta básica por ninguém, porque isso aí é a função da igreja, né? Porque eu já dou o dízimo para a igreja, ele terceiriza o amor. Certo. Ele não tem nem o privilégio de olhar, de abrir o porta-mala e dar uma cesta básica para um cara e ver o brilho no olho do cara que precisava daquilo. Ele terceiriza, já dou o dízimo, a igreja está fazendo a obra, né? Quando na verdade nem às vezes está fazendo também. Então, assim, é mais para manter as paredes. E hoje, por exemplo, a questão do desigrejado, eles são bastante rechaçados por causa que mexe nessa estrutura que é bastante funcional para enriquecer o sistema. Uma das perguntas que eu faria aqui para você, que é assim, uma das maiores críticas, né, aos desigrejados, que diz que não tem comunhão, né? Que você não quer ter comunhão com a igreja, e a suposta ausência de prestação de contas. Que o sistema também não dá. Eu digo a pessoa que quer ser desigrejada não quer prestar conta. Mas para quem que se presta conta? Então, essa é a No desculpa último do dia. desigrejado. Então, assim, em relação à igreja, né? E assim, como os desigrejados têm, assim, vivem o conceito de comunidade. Sei que você já falou isso aí, né? Que no dia a dia você consegue conviver, esse o pão nosso, esse Pai Nosso, né? Amar o próximo. Então, assim, é longe dessa instituição do CNPJ. Como é que consegue? Tem vida fora da igreja nesse sentido institucional? Só tem vida fora da igreja. No sentido do sistema religioso, né? Porque na palavra, eu sendo igreja, é que eu gero vida em mim, né? Em mim corre rios de água viva, né? Certo. Mas, ô Jonas, uma das perguntas que eu queria fazer para você também, né? Você acredita, por exemplo, que o crescimento do número de desigrejados hoje no Brasil é um movimento passageiro, né? É uma resposta à revolta, a essa conduta da instituição, de pastores, de líderes, né? Que têm agido de forma fora realmente da verdadeira comunhão, do amor, do verdadeiro evangelho de Cristo, né? Ou é o início de uma reforma espiritual, tá? Que é inevitável para a espiritualidade do Brasil. Você já falou isso lá no começo, mas eu queria uma resposta mais certeira dentro desse contexto aí. Eu não acho que seja passageiro, mas eu acho que vai existir por exemplo, assim, tu acredita que a igreja evangélica combatendo o desigrejado, né? Esse movimento, uma hora ela vence, tipo assim, acaba com esse movimento, ou esse movimento, uma hora ele cresce a tamanho tão grande que as pessoas, no sentido maior, geral, de igrejas evangélicas, vão aderir a esse movimento, né? Ficar, não, vamos congregar só em casa, porque realmente não acredito mais na igreja, na instituição, ou haverá, tipo, um acordo, entre aspas, né? Cada um convive, vocês são, entre aspas, uma instituição também que se formou ao longo da época, do desigrejado, e vão continuar irmãos em Cristo. Não, pode acontecer qualquer tipo de movimento. Ele não depende de muitos fatores que a história nos ensina, né? Você vê que o próprio protestantismo, a igreja do primeiro século, no quarto século, ela se corrompe,
Aí vamos dar um salto assim, quântico. No século XVI ela tenta corrigir a rota, e já logo ali no século XVII, XVIII já tá uma bagunça Já do virou caramba. tudo de novo, né? Então, tipo assim, o que as pessoas não entendem também, aí eu vou agora falar do lado, Mas do lado dos será que, desigrejados. por exemplo, vai no século XVII, XVIII, onde o racionalismo, o iluminismo tá bem Em voga. né, ali muito presente agora, né? A separação do Estado, da Igreja, a fé e a razão. Por exemplo, você citou aqui o Caio Fábio. Caio Fábio é um cara extremamente racional, Que inclusive, que foi um presbiteriano. quem hoje assim. fala sobre desigrejado, esse termo, mas falando não do termo, mas falando daquelas milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas que estão saindo dos sistemas religiosos, estão graças ao Caio Fábio. Então. Eu tô dizendo... Sabe por quê? Não porque ele fez a cabeça de ninguém, não é nada disso. É porque ele trouxe para aqueles que não tinham uma certa convicção de fé, a pregação da fé genuína e do evangelho genuíno, que deu à maioria das pessoas a ousadia de se livrar. Lembra que eu falei que Mas é eu digo assim no sentido, por exemplo, o Caio Fábio é um cara extremamente racionalista, ele raciocina. Então chegou um tempo na vida dele e falou assim, não, isso aqui não serve mais para mim, vou me tornar aí um líder do Caminho da Graça, né? Hoje ele é meio que um pastor no modo geral, né? Dos desigrejados. Pastor é dom, né? Tô falando de uma forma só para compreensão. E assim, é o cara que tá fazendo o povo pensar, no sentido da linha dele de pensamento, né? Porque, como eu falei, o racionalismo, ele... Não tô dizendo que, assim, para a igreja cristã evangélica e os teólogos, o racionalismo é um mal para a igreja, não é? Aquilo ali não gerou bem. Mas, por exemplo, fazer a igreja pensar, tipo assim, a maioria dos desigrejados, assim, eu parei para pensar, para refletir e conseguir ver. Não sei se isso é um fruto do racionalismo, simplesmente. Na verdade, não. O Caio Fábio é um cara muito bem estudado e chegou assim, não, conclusão, eu não quero saber disso. E outros. Mas o Caio não se também. destaca necessariamente pela capacidade intelectual dele. O que destaca o Caio Fábio é o conteúdo do evangelho que ele decidiu preservar e não negociou. Você pega as pregações dos anos 80, 90, até hoje é a mesma pregação. As mesmas, né? Pega do Silas Malafaia. Tem mudança, né? O cara parece um camaleão, cara. Dependendo das conveniências, ele vai mudando o discurso. Até porque... Até política falando, né? Até porque a própria... Aí é uma questão teológica, até porque o próprio fundamentalismo bíblico, que é uma coisa que nasceu nos Estados Unidos para combater o próprio evolucionismo, não sei se você sabe, veio... Todo o criacionismo se fundamentou ali, misturando dentro do contexto da ciência, igreja, para tentar combater o evolucionismo que estava indo para todos os lados, para as escolas e tudo mais, né? A percepção científica da origem das coisas. Os cristãos da época começou a criar a ideia do criacionismo bíblico, que é hoje representado aí pelo Marcos... Marcos dele Belin, alguma coisa, eu esqueci esse nome dele. Sobre design inteligente, essa babaquice toda aí. Mas quem não conhece a história, e novamente, o cara não sabe que o criacionismo bíblico se fundamentou no próprio fundamentalismo bíblico, trazendo consigo a teologia sistemática e fazendo essas maquetezinhas para explicar racionalmente algumas coisas com o propósito de refutar a evolução de Darwin. Isso é um lado, é a história. E o darwinismo bem ligado ao Karl Marx ali, né? Karl Marx, tá ali, tipo assim, tem uma questão bem ideológica aí também que envolve aí. Tem muita história envolvendo, dá para um podcast só disso, né? Dá para próxima. Mas só para fazer o pano de fundo, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que o Caio Fábio, falando dele, ele não se destaca por causa da capacidade intelectual dele, que é também notável, ele é brilhante, mas é o lado que
ele não tivesse toda a capacidade intelectual, mas ele tivesse a hombridade espiritual e a robustez que ele tem de realmente preservar o evangelho como ele é, aí ele seria a mesma pessoa do mesmo jeito. Sim. Até porque o evangelho ele não é propagado por qualquer tipo de capacidade intelectual. Sim. Ele é propagado primeiro por ser o evangelho. Só que o problema é que as pessoas não sabem o que é evangelho. Né? Você perguntar para alguém o que é o evangelho, não sabe definir. Sim. Não sabe definir o que é a graça, não sabe Não definir sabe. nada sobre isso. Evangelho, para ela, talvez no máximo o teólogo vai falar assim: evangelho, vem do grego, que significa boas notícias. Só que para você ver que incoerência, né? Porque o cara diz assim, o mesmo cara que diz assim, evangelho é boa notícia, o que ele prega é que você vai pro inferno. Meu Que Deus. boa notícia, né, cara? Porra, ótima notícia isso. A boa notícia é que Deus enviou seu filho Jesus para morrer na cruz e nos salvar, né? Evangelho Essas boas novas. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não Eu imputando sei que aos tem homens muito, eu suas sei que tem muito transgressões. assunto para a gente falar, ô Jonas. Tem muito assunto mesmo. Tem, Esse tem. podcast aqui hoje não vai nos dar o tempo necessário, né? Senão fica muito longo. Mas, cara, que bom te receber aqui, meu irmão. Cara, o prazer foi meu. Eu queria fazer muitas perguntas para você, mas deixa você Sempre, falar. sempre Mas creio que na bom ter próxima aí esse a gente vai fazer outros vídeos, outros podcasts, na verdade. Sim. E quero te perguntar muita coisa, né? É claro que eu já sei da tua resposta, mas eu quero apenas cultivar aqui o diálogo e que outros ouçam, né? E entendam, façam o seu juízo sobre a sua fala, né? Decidir se o que o Jonas está falando é uma besteira. Ou não, poxa, legal, muito bom. E é normal, é natural. Mas, Jonas, Foi um cara, prazer, irmãozão. gratidão, meu mano. Tamo junto. Prazer de ter você de volta aqui na região. Tamo Uma na alegria área. de ter você presente aqui na nossa amizade, assim, né? Agora relacional novamente, tá sempre se vendo, se falando. E isso é muito enriquecedor. Eu fico feliz que eu estando aqui de volta, você é uma pessoa que eu sei que eu não sou um espinho na sua carne. Não, pelo amor de Deus. Mas um eu amigo. sou de monte aí. Então, Maravilha. tô na área de novo, que como eu falei, passei 20 anos aí low profile, né, como se diz, sem nenhuma pretensão de aparecer, de notoriedade. Mas agora com dor no coração, sinceramente, cara, eu tô me predispondo a estar, e aqui é o primeiro lugar, Sim. tô aí, ó, na internet. O canal Soltando Instagram. Verbo, né? Canal Soltando Verbo. Tô aí soltando verbo, que inclusive é uma designação sua. Meu Deus do céu. Lembra? Eu lembro. Quando eu criei esse canal, eu falei, caramba, soltando verbo. Lembrei de você na hora. E nós estamos aqui agora, que verdade, loucura, né? Eu é tava lá em verdade. Cotia ainda, quando eu pensei nesse projeto Soltando Verbo. E o que é o Soltando Verbo? Só para finalizar, para as pessoas que não sabem, é um ambiente virtual que a gente fala do evangelho puro e simples de Jesus para o desenvolvimento da nossa consciência. É verdade. E ali também a gente questiona tradições humanas, dogmas, doutrinas humanas, religião humana, para que a gente possa desenvolver uma fé genuína conforme o Evangelho. Maravilha. Tamo junto. Gente, muito obrigado vocês terem assistido aí o nosso podcast. Não é? Deixe seu like aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário concordando ou discordando do Jonas. Tá? Pode me Todo xingar. direito é democrático. Pode xingar ele. Xinga, não tem problema. Tá bom, gente? Aqui é um espaço aberto democrático, tá? A gente temos aqui esse podcast para trazer pessoas para enriquecer o conhecimento, enriquecer a cultura, né? E falarmos de Cristo, falarmos do Evangelho. Cada um tem sua visão de mundo, é claro, não é? Mas a ideia é sempre convergir com a verdade em Cristo, tá bom? Jonas, obrigado, viu? Obrigado, Moacir. Beijo no coração. Moacir tá ali operando ali, teve que Tem que sair. ser da mesa aqui. Mas tá muito boas as perguntas dele também. Gostei de participar aqui com vocês. Nós gostamos demais, tá bom? Valeu, gente. Um abraço, hein? Muita Deus paz. abençoe. Bye, bye.